Olá, irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar o volume aqui que eu esqueci. Acredito que já esteja ok. Vou guardar aqui mais 5 minutinhos para a gente iniciar, tá bom? Aguardando aqui os irmãos que vão fazer parte desse culto. Esse tempo que nós partilhamos da palavra também é um culto ao Senhor, né? Então que a gente, com alegria, se coloque, né, nesse lugar para desfrutar da palavra de Deus e ver o que Provérbios 22 tem para dizer para nós no dia de hoje. Amém? Quem for entrando, dos primeiros que estiverem aí, eu peço que deem um ok para mim, que validem aí se o áudio e o vídeo estão bons, por favor. A paz, Zenaide. Tudo bem? Glória a Deus, bom vê-la aqui conosco. Sempre fiel, né? Obrigado, irmã. Muito obrigado. Vamos guardar mais uns minutinhos, tá bom? E a gente já inicia. Se alguém tiver algum pedido de oração, coloque aqui, para que não somente eu, mas todos os irmãos compartilhando aqui dessa live hoje conosco, a gente possa apresentar esse pedido em oração ao Senhor. Amém? Oi, dona Neuza, consigo vê-la? Fotinho aqui. Deus abençoe, boa noite. A paz. Fico tentando enxergar aqui, mas fica tão pequenininho que eu não consigo identificar vocês todos. Bom, eu vou orar para iniciar. E aí a gente já começa a compartilhar da palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela minha vida. Obrigado pelo dia que o Senhor preparou, que o Senhor fez para nós, Pai, para desfrutarmos, Senhor, da sua presença. Obrigado pela alegria, pelo amor, pela graça que o Senhor desprendeu nesse dia, Pai, para que nós pudéssemos desfrutar e te alcançar e conhecer cada dia mais, Pai, cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que estão ouvindo e que ouvirão essa mensagem através da tecnologia que o Senhor dispôs. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque a sua palavra ganha longitude, né? A sua palavra ganha alcance com a tecnologia. E nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, nesse lugar, podendo falar e compartilhar da sua palavra, ter pessoas, Pai, interessadas, Senhor, naquilo que o Senhor tem a dizer, tem a falar conosco nessa noite, Pai. Nós nos colocamos aqui, Pai, como servos, humildemente, para que o Senhor venha fazer a transformação nas nossas vidas, pouco a pouco, dia após dia, mas o Senhor não despreza, Senhor, a nossa dedicação, a nossa vontade de estar na sua presença e te descobrir cada dia de uma forma nova, de uma forma diferente, como o Senhor se revela. O Senhor diz que se nós batermos a porta, o Senhor abrirá. Então, que nós estejamos aqui com o coração desejosos para entender e compreender o seu propósito para essa noite através dessa palavra, Pai.
Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá. Hoje, como está no título aí da nossa live, nós vamos falar sobre Provérbios 22, tá bom? Então já está terminando, passa bem rápido, né? É um livro de muita sabedoria, de muitas coisas práticas, né? Eu tenho falado na aula sobre o ministério prático, sobre os dons, e é bom, fica mais fácil, né, da gente assimilar quando a gente consegue identificar algo que a gente consegue aplicar nas nossas vidas, né? E o livro de Provérbios ele é recheado desses exemplos, desses modelos, para que a gente tenha, e é o propósito do Senhor, né? Através da instrução, a gente ter uma vida com menos problemas, com menos percalços e sabendo, né, no momento de dificuldade, como agir em determinadas situações. Glória a Deus pela santa palavra dele, que nos orienta em todo o tempo. Então vamos lá, vou fazer como eu tenho feito das vezes que eu tenho passado por aqui compartilhando provérbios, que é ler todo o capítulo e aí depois eu vou compartilhando alguns pontos que eu destaquei, né, durante a leitura, tá bom? Então acompanhe aí comigo, só para reforçar, a leitura a gente está fazendo aqui na Bíblia NVI. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. 19. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções? 21. Ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. 23. Pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. 25.
Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se uns com os outros, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Esse foi o 27. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então, aqui foi a leitura do livro de Provérbios, no capítulo 22. E aqui agora a gente vai. Eu vou fazer aqui o compartilhamento daquilo que o Senhor foi trazendo no momento que eu fazia a leitura, preparando aqui para falar com vocês. Então, eu citei esse versículo, o primeiro, na aula que a gente teve sobre dons, falando ontem, foi ontem inclusive, falando sobre os dons, que uma das coisas que o ministro, um servo do Senhor, precisava observar era o cuidado com a família, né, o zelo com a família, e o cuidado com a sua reputação, a sua imagem. E aqui eu citei esse versículo também, que fala: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que ouro e prata e ouro. E aqui é o sentido do que, como que a gente aplica isso na nossa vida, né? Se a referência, há outras referências para esse versículo que falam que a boa reputação é também como a sabedoria. Então, é muito mais valioso do que qualquer valor monetário que a gente possa adquirir ou almejar, batalhar durante a vida para conseguir, para acumular. A boa reputação e desfrutar de boa estima, ou seja, que as pessoas nos enxerguem, nos vejam e digam, né, as pessoas, e não a gente de nós mesmos. Lá vai um homem, uma mulher de boa reputação, de bom nome, de boa estima, ela é querida por várias pessoas. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. Então, da mesma forma, quando o Senhor criou Adão do pó da terra, ele criou Adão para prosperar. E ao longo dos anos, ele criou Adão para prosperar, para governar, para ser o seu ajudador, para ter intimidade com ele. E só que por causa da maldade do homem, entrou o pecado. Então vieram as coisas más, né? Que não foi Deus quem fez, não foi Ele quem preparou dessa forma. E aí, por causa disso, entrou a maldade, entrou a pobreza, entraram as misérias, né? Os problemas da vida, né? Que a gente enfrenta no dia de hoje. Mas o Senhor é Senhor de todos, né? Tanto de ricos como de pobres. Então, Ele tem medidas diárias para cada um desses. E por quê, né? Aqueles que têm riqueza, que possuem riqueza, e aí falando financeiramente agora, qual é o propósito dessa riqueza, né? Se a gente leu no versículo anterior que é melhor ter boa fama, boa reputação, alta estima com as pessoas, então por que que a gente vai viver uma vida de ganância, procurando acumular tesouros sem conseguir repartir com o próximo, com tanta gente que tem necessidade, né? Então, qual é o propósito de nós adquirirmos riqueza monetária sem que a gente ajude ao nosso próximo, bem próximo de nós, né? Então, que a gente viva uma vida de uma busca incessante pela sabedoria e por zelar pela nossa reputação. Aqui eu coloquei também: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ora, então aquele que é prudente é alguém que detém, que consegue ter um pouco de sabedoria. Então ele consegue discernir entre aquilo que
pode colocá-lo em risco e aquilo que é benéfico, que é bom para ele. Então, ele percebe o perigo e busca refúgio. E onde que ele busca refúgio? Onde é seguro. E aí, se a gente trouxer para os nossos dias, fizer uma analogia de situações do nosso dia a dia, a gente muitas vezes tem conflitos, né? Então, eu preciso de uma orientação, preciso de uma instrução, e aí essa que é a questão. Onde é o refúgio, né? Nosso refúgio tem que ser no Senhor, nós devemos buscar o Senhor em oração, mas aqui falando de forma também prática, né? Não que a oração não seja, mas quando a gente busca um conselho, né? Por exemplo, com quem nós temos procurado conselho? Né? A gente tem procurado pessoas dotadas de sabedoria de Deus, para nos aconselharem, para trazer instrução para a nossa vida. Quem tem sido as pessoas com quem a gente tem conversado e se associado para trazer uma palavra sábia para as nossas vidas, para servir de refúgio de fato. Então, é que a gente venha realmente adquirir essa prudência, né, para que a gente venha se desviar do mau caminho. E aqui fala, no versículo 5, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. É o mal, né, de toda forma, sobrevindo sobre a vida daqueles que não agem com essa prudência que a gente leu no versículo anterior. E aqui o versículo nos instrui para nos mantermos afastados desses caminhos maus e tortuosos, né? E, e a gente precisa cuidar disso, né? Para que a nossa mente ela não seja cauterizada com relação ao pecado. E o que isso quer dizer, né, na prática? Então, muitas vezes a gente acredita ou pode isso vir a acontecer em algum momento da vida que aquele pecado já não é mais tão pecado assim, né? Que uma mentirinha, um falar mal de alguém por aqui, é porque muitas vezes a gente, né? É isso, isso que eu vou dizer, somos nós quem fazemos, não é a Bíblia que faz. A gente tem a mania de colocar os pecados em prateleiras, né? Esses aqui são os menores, são os menos graves, e esses daqui são os médios, e esses aqui são os maiores. Mas eles têm gravidades e têm consequências diferentes para cada um deles, com certeza, né? Mas não deixam de ser pecados. Então, existem pecados, né? E com graves ou não tão graves consequências, mas não deixam de ser pecados. E, e aí eu estava falando da mente cauterizada, né? E aí a gente vai acreditando de que aquilo já não faz tão mal assim. E aí disso a gente vai para o outro e vai para o outro, e quando vê, a gente já está até duvidando da Bíblia, da palavra. Então, que a gente realmente se mantenha e se proteger a nossa própria vida, nos mantendo longe desse caminho de pecado, né? Com qualquer que seja. Cada um tem uma luta na sua carne, que precisa lutar contra isso diariamente, aquilo que você e eu colocamos diante do Senhor, e Ele nos dá graça. Ele tem um versículo que fala que se a gente recorrer ao trono da graça, nós teremos misericórdia diária para receber essa instrução do Senhor. Amém? Então, que a gente viva uma vida longe desse caminho que leva para a perdição. E aqui é um versículo bastante conhecido, é o 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A paz, Ale, tô vendo aqui sua mãozinha. Espero que esteja bem já, meu irmão. Saudade de dar um abraço forte em tu aí. Então, aqui a gente conhece bastante esse versículo. E instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E aí, assim, onde nós estamos fundamentando o, os objetivos que nós vamos levar para os nossos filhos, né? Nós estamos nos apoiando em conhecimento humano, o que é ciência, o que é que está na moda hoje, como é que eu crio o meu filho, o que ele pode, o que ele não pode, ou se o princípio, se a coisa que vem primeiro é aquilo que está na palavra de Deus. Eu falo para Morgana, nesse sentido, eu tenho que tomar muito cuidado, né, com relação a algumas coisas, porque
quando se fala da palavra de Deus, eu sou muito radical, ou eu tento ser muito radical, porque eu penso que ela é a melhor instrução que eu posso ter para minha vida. Então, eu tento verdadeiramente, o Senhor conhece meu coração, aplicar isso da forma mais literal possível, de acordo com o entendimento, a sabedoria que o Espírito Santo traz ao meu coração, para aplicar 100% do que está aqui. Porque se eu aplicar isso na minha vida, eu sei que eu vou ter sucesso, eu vou ter êxito. Agora, se eu ouvir alguém que estudou, que fez cursos, isso é válido, ajuda, né? A gente entender. O Senhor deu sabedoria para as pessoas, para elas estudarem e trazerem também formas de facilitar a nossa vida no dia a dia. Agora, isso não pode ser primeiro, né, nos nossos dias. Então, com relação à criança, qual tem sido o objetivo que eu tenho para minha filha? Está pautado na palavra. Então, nada do que vier externo à palavra, de fora da palavra, tem que suprimir a palavra. Então, primeiro é o que a palavra de Deus diz. Primeiro é a vontade de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, o objetivo que a gente tem que ter para os nossos filhos, para instruir, segundo os objetivos que eu tenho para ela, que a Morgana tem para a nossa filha, e aí a gente tem que ter um consenso aí, né? Senão gera divisão. A gente precisa ter o mesmo entendimento. E aí, esses objetivos nossos, somos nós quem vamos passar para os nossos filhos, né? Porque a gente entende que isso é bom. Então, que a nossa base, aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos, que sejam os princípios do Senhor, os princípios que estão na Sua palavra. Para quem é avô, para quem é avó, para quem é tio, para quem é tia, aqui fala especificamente de pais com filhos, né? Mas você é tutor e você tem alguma responsabilidade, em algum momento você tem responsabilidade com o seu sobrinho, com o seu neto. Você tem um momento, sem passar por cima da autoridade dos pais, lógico, mas se os pais te confiaram em algum momento o cuidado dos filhos, que você possa usar de sabedoria quando for para instruir, através da palavra de Deus. Essa é a instrução que o Senhor passa para nós. E aí a palavra fala, mesmo quando passarem os anos, né, mesmo se envelhecer, não se desviará desse caminho. Essa palavra vai estar gravada no coração, porque o nosso papel é instruir. E aí é papel do Senhor trazer essa revelação na medida que a criança for crescendo, na linguagem, na maturidade que ela tem. A gente vai ver logo daqui a pouco sobre a maturidade da criança, mas isso vai ficar gravado no coração dela. E aí o Senhor é quem vai trazer essa revelação, essa direção para a vida da criança. Amém? É gostoso, né? Falar sobre esse versículo é maravilhoso porque fala do nosso dia a dia. 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E aqui é sucessivo, né? Eu conversava semana passada acho que foi, com a Morgana sobre algumas situações e algumas situações que se repetem desde que o mundo é mundo. Então aqui fala, o rico domina sobre o pobre, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então a gente precisa, o pastor Daniel falou, né, no domingo, sobre paciência, sobre nós andarmos em paciência. Ora, então se eu tenho, por que a ânsia, a gana ali de ter, de conquistar algo tão depressa, né? Por que de repente não esperar um pouco e juntando aquele dinheiro e aí quando você tiver toda a quantia, ir lá e comprar. A gente não precisa se endividar, né? Às vezes, se tiver sabedoria, se tiver planejamento, se tiver estrutura, não tem problema, mas aqui a palavra fala, quem toma emprestado é escravo. Então, por um tempo, se você fizer dívida, saiba, você vai ficar escravo daquele pagamento para aqueles que cedeu o crédito para você. Quem semeia injustiça colhe a maldade, aqui é a lei da semeadura, né? A gente
colhe o que a gente planta. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Isso daqui é muito parecido com o que eu falei a respeito do versículo 2, né? Porque do que adianta, do que a gente vai se valer de acumular tesouros, acumular riqueza. Porque, imagina assim, vamos supor um exemplo. Tô vendo aqui o pastor Alessandro, né? Então, a Doce Sal tá lá prosperando, glória a Deus, e eles estão sendo muito abençoados, estão sendo prósperos, e uma montanha de dinheiro ele tem lá no meio da sua sala. E aí no dia seguinte, ou no final desse ano, que foi super produtivo, ele tem algum problema e ele vem a falecer. Não estou decretando isso, irmão. Em nome de Jesus, declaro saúde e vida na sua vida. Mas é só um exemplo. E aí ele vem a falecer. Ele não usufruiu desse dinheiro, não ajudou outras pessoas e o que é que vai ser feito com esse dinheiro? Outras pessoas vão usufruir. Então, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Existem alguns tabus por causa de vários escândalos que existem, infelizmente, mas a Bíblia fala muito de dinheiro, de como usar o dinheiro da forma correta, de como usar o dinheiro para abençoar, de ser um ajudador, de ser um fiel mordomo daquilo que Deus confiou às nossas vidas. E não precisa ser muito, né? A gente não precisa só ser generoso quando temos grandes quantias em nosso favor, em nosso poder. Mas a gente pode ser generoso com o pouco que temos. Tem momentos que passamos por mais abundância, por menos abundância, mas isso não impede que em todo momento nós possamos ser generosos com aquilo que temos. Então, que a gente saiba realmente administrar aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos para abençoar o próximo. E aqui fala aqui, ó, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, o pobre, por natureza pobre, ele está acostumado a viver de uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Eu conversei com alguns meninos esses dias aqui na frente da padaria. Eu falei, poxa, gente, toda vez que eu venho aqui, eu vejo vocês aqui, né, pedindo e tal. Mas, assim, tem dificuldade, tem as necessidades, precisa de repente levar alguma coisa para casa. Mas eu falei para eles, eu falei, e aí tem a ver com outro versículo que a gente vai ler também. Eu falei, poxa, tem um mercado aqui do lado. Aqui o bairro onde eu moro tem bastante pessoas idosas e tal. E eu lembrei muito de algo que meu pai me falava quando ele era criança, que ele fazia com 9, 10 anos de idade. Que ele ia na feira e fazia carreto para ajudar as pessoas e ganhar algum dinheirinho para poder levar para casa. E eu lembro disso o tempo todo, né? Dessas histórias que meu pai conta. E aí eu falei isso para os meninos. Eu falei, por que ao invés de vocês ficarem pedindo aqui, a gente entende que tem as necessidades, que os tempos não são fáceis para todos. Sempre que eu posso, eu vou lá, compro alguma coisa na padaria, leite, pão, faz ali um lanche, come até alguma coisa gostosa. Mas toda vez, aí aquilo nesse dia me incomodou e aí o senhor me incomodou de falar isso para eles. Poxa, vai ali no mercado, né? Se propõe a ajudar alguém. De repente, essa pessoa é generosa com você, né? Dessa forma como a gente está lendo aqui na Bíblia, e aí você consegue ajudando alguém, ou seja, você está sendo generoso com aquilo que você tem, você é novo, está cheio de disposição, você consegue ser generoso com a sua disposição, ajudando outras pessoas, e a pessoa pode ser generosa com você, te ajudando naquilo que você precisa. E aí, de repente, você acaba conhecendo uma pessoa que pode te dar um emprego, enfim, essa roda pode girar bastante, mas a gente precisa ser generoso. Então, qual foi a minha generosidade? O Senhor me traz agora, né, na lembrança. Qual foi a minha generosidade nesse dia? Eu não dei nenhum centavo, nada material para eles naquele dia. Mas eu creio que, de alguma forma, tinham três meninos. Se um deles foi abençoado com isso e vai promover uma mudança na sua própria vida, eu acredito que eu fui generoso com ele dessa forma. E a gente pode ser com tudo aquilo que nós somos, né? Não só com o que nós temos. Nós podemos
ser generosos com o que nós somos, o que Deus tem nos dado, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de habilidades manuais, de fazer, enfim, várias são as coisas. Então a gente pode ser generosos de várias formas. Aqui fala especificamente de dinheiro. Então, se a gente tem, vamos repartir. Vamos repartir. E a gente não pode falar assim, nós não temos. Nós temos. Alguma coisa nós temos. Então, vamos repartir. Amém? Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Aqui fala para a gente se afastar dos escarnecedores que não acrescentam e que as conversas sempre acabam em tumulto, em coisas que não agregam e que não edificam. Aqui eu achei lindo esse versículo 11, que fala assim, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. De alguma autoridade, de alguém de importância. E aí se a gente trouxer o sentido do rei para o nosso Senhor Jesus, que a gente abrir o nosso coração e falar com verdade do coração, nós seremos amigo do rei, porque quando nós somos amigos, nós falamos com sinceridade de coração e nós temos liberdade para falar com as pessoas que podem nos promover de alguma forma, né? Então, fica aqui essa reflexão sobre a sinceridade do coração que a gente deve agir o tempo todo. Quando eu falo de promover, é a promoção no sentido de nos levar a um lugar de reconhecimento diante de Deus, né? É esse tipo de promoção que eu estou falando aqui. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. É o 12. Então, lendo aqui um pouco mais outros versículos que estão relacionados, fala que os olhos do Senhor protegem aquele que tem o conhecimento, né? Então, fala, os olhos do Senhor protegem o conhecimento. O conhecimento o Senhor dá para pessoas, né? A gente não vê conhecimento em coisas inanimadas, né? Tipo, num lápis, num celular, numa Bíblia de papel. O conhecimento não está aqui. O conhecimento o Senhor dá para nós, para que a gente use com sabedoria. Então, e a sabedoria é a aplicação, a prática daquilo que conhecemos. E o Senhor nos protege, né? Porque Ele dá o conhecimento para nós e Ele guarda esse conhecimento em nós. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, cedo e morto na rua. E era dentro desse contexto que eu comentei, que eu falei para os meninos, né? Então, sempre pode haver uma desculpa para não trabalhar, né? Para não fazer algo, porque ele é preguiçoso. Deixa que depois eu vou, depois eu faço, e a hora que apertar eu vou. E, né, a gente sabe como que essas pessoas sofrem, elas sofrem, né, por causa dessa preguiça. Aqui fala, parará, aqui o outro versículo que eu falei, né, no 15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, por que a insensatez está ligada ao coração da criança? Porque a criança nascida e aí sem conhecimento, sem discernimento, sem saber como se entregar a sua vida ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, ela é puramente carnal, né? Ela é natural, melhor dizendo. E nessa naturalidade dela, à medida que ela vai crescendo e que ela vai se desenvolvendo, o pecado também vai aumentando nela. Então, em alguns momentos, a gente vai percebendo nos nossos filhos que, desde pequenininho, já acontece uma chantagem, algumas coisas condicionais que eles tentam fazer com a gente, como pais, e aí eles vão crescendo, aprende a mentir, aprende coisas feias, enfim, coisas dentro desse sentido. Por quê? Porque é o pecado aflorando na vida dessas crianças. Mas a palavra nos diz que nós precisamos usar da vara da disciplina. A vara da disciplina não é necessariamente a vara, né? É uma figura de linguagem para um modo de correção que a gente pode aplicar, que a gente deve aplicar sobre os nossos filhos. E aí, de novo, né? Aqui a gente falou no versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, qual é a
forma, qual é a figura de linguagem, a forma literal, na verdade, que você vai aplicar a vara da disciplina sobre o seu filho, essa é a instrução que você deve buscar do Senhor. Não existe na Bíblia uma forma de fazer desse jeito ou de outro. Mas qual é a sua forma? Você tem um temperamento, seu filho tem um temperamento, vocês têm personalidades diferentes, e aqui a vara da disciplina a livrará da insensatez. Vai livrar a criança da insensatez. Então, que a gente possa usar da sabedoria não nossa, daquela que vem do Senhor, porque aí eu decido agora da minha cabeça aqui, porque eu de repente vivi isso, né, porque eu apanhei enquanto eu era criança, então, porque eu apanhei, eu também vou bater no meu filho, na minha filha. Não precisa ser assim, né? Você, uma palmada, coisas desse tipo, mas eu conheço pais com filhos que conseguem corrigir os seus filhos, disciplinar os seus filhos sem dar uma palmada. Então, qual é a medida que você vai encontrar? Você precisa encontrar esse caminho aí junto com seus filhos. Aqui em casa, eu e a Morgana, no começo era assim com a Mariana, né? Porque a minha criação, em alguns momentos, eu lembro muito mais isso quando eu era criança, né? Eu era um pouco teimoso, um pouco rebelde, e aí eu apanhei algumas vezes. E para mim surtiu efeito, né? Sem problema. Só que eu não vejo isso muito com bons olhos com a minha filha, porque eu penso que se eu bater nela eu vou machucar e eu consigo conversar e ela entende, ela é super esclarecida, é maravilhoso poder conversar com a minha filha que tem 5 anos, né? E é uma bênção porque o Senhor me dá sabedoria para falar com ela, coloca sabedoria na medida que ela tem do seu coraçãozinho, da sua mente, para entender o que o papai está falando, sem que o papai precise dar uma chinelada, dar uma palmada. E glória a Deus, né? Antes a gente fazia, deixava de castigo, ela esperneava, e aí em alguns momentos vomitou de tanto que ficou nervosa. Então, qual é o propósito, né, de levar nosso filho a esse extremo de poder causar até algum problema de saúde ou até psicológico, se a gente tem outros mecanismos, né? A gente não precisa ficar preso a uma única forma, porque em algum momento a gente viu, né? Foi produzido na gente, a gente está reproduzindo. Não precisa ser dessa forma, né? Então, que o Senhor nos guie, nos dê direção para trazer instrução, correção aos nossos filhos na medida dele, né? Então, os objetivos que nós temos para o nosso filho, de acordo com a palavra de Deus. 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Aqui quem faz cortesia ao rico é quem gosta de bajular alguém que tem maior posição, posição mais alta, para conseguir favores, se autopromover, mas não tem uma amizade, uma aproximação ali verdadeira. É por interesse, até com propina. A Bíblia usa um exemplo aqui, né, com relação a isso. E aqui a gente falou, tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico. Tem gente que oprime, né, que pressiona o pobre. Então, se a gente for ler ao longo da Bíblia, a gente vai ver inúmeros exemplos de que a gente deve ajudar os necessitados, ajudar os pobres. E a gente não precisa ficar esperando. Se a gente abrir a porta da nossa casa, a gente der uma volta no quarteirão, num 2, 3, 5 quarteirões perto da nossa casa, a gente vai encontrar com uma pessoa em necessidade. A gente pode encostar naquela pessoa, pode conversar com aquela pessoa, entender qual é a necessidade. O que a gente pode fazer com aquilo que nós temos? Com a sabedoria, com os recursos? A gente precisa ir buscar, porque se a gente não foi feito para reter, né? A gente não foi feito para reter aquilo que a gente tem. A gente não precisa passar necessidades para ajudar outros. Se a gente souber administrar muito bem aquilo que nós temos, que o Senhor nos dá, nós conseguimos ajudar outros sem passar necessidades.
Amém, Zenaide, obrigado. Ela é uma bênção mesmo, é maravilhoso. Às vezes a gente se pega conversando aqui, eu, a Morgana, né? Em alguns momentos que a gente não tem, não age com essa sabedoria, e aí o Senhor vem e nos incomoda, ele fala, poxa, você passou do limite ali, não precisava ter falado daquela forma, tem outro jeito de falar, tem outro jeito de instruir, então, glória a Deus por isso, glória a Deus que as pessoas que estão ao nosso redor percebem, observam isso, que não somos nós só que estamos dizendo, né? Obrigado pelo comentário. E aqui, do versículo 17 até o 30, ele vai dizer, até o 29, perdão, ele vai dizer basicamente as mesmas coisas que a gente já leu. Então, aqui ele fala aqui, ó, no 17, preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Eu falei no início, né, que Provérbios é um livro de grande aplicação prática, de muitos ensinamentos, de bastante sabedoria, e aqui ele está reforçando essa ideia, né? Então será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então, na ponta da língua é a prática, né? Então que a gente guardando esses ensinamentos, toda essa sabedoria que o Senhor tem nos dado, no momento oportuno, no momento que nós fomos chamados a precisar aplicar, nós teremos de onde resgatar. Então o Senhor faz um depósito na nossa vida, deposita lá sabedoria e conhecimento nos nossos corações, e aí no momento que precisamos, a gente vai lá e faz um resgate, faz um saque, opa, Senhor, me dá aqui um pouquinho que eu preciso dessa sabedoria agora nesse momento. Então, tê-los na ponta da língua é isso, é saber usar à medida que a gente precisa. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Quem nos envia é o Senhor. Ontem nós falamos na aula de Ministério Prático os Dons, sobre o dom do apostolado, né? Que o apóstolo, ele na origem da sua palavra, ele é alguém enviado. Então, Jesus foi um apóstolo enviado por Deus para trazer salvação ao mundo. Aí a gente tem depois os apóstolos do Cordeiro, que são os 12. Estou dando como fala, spoiler da aula, para que você que não assistiu, vá lá, confere lá no site da igreja, no Facebook, que está sendo uma bênção. Então, os 12 foram enviados também para levar o evangelho, eles foram testemunhas do Senhor Jesus na terra. E eles foram enviados como apóstolos para serem mensageiros do evangelho. E aí, isso em algumas classes que tem lá de apóstolos. E nós hoje também. Então, nós somos enviados para a mesma função de levar o evangelho a toda criatura para que o reino de Deus se estabeleça. Não explore os pobres. Aqui está falando de novo, tá vendo? Perdão, irmãos. Porque se nós oprimindo os pobres, o Senhor é quem agirá em favor deles. Então, a gente não deve agir dessa forma. E a gente deve ajudar, né? Muitas vezes a gente conhece pessoas que têm essa prática. E às vezes não é nem por mal. Como eu falei, às vezes é um comportamento que é reproduzido e a pessoa nem sabe que está fazendo isso, né? Então, a gente possa saber com mansidão, com amor, com sabedoria, se a gente identifica alguém no nosso meio, alguém próximo de nós com esse comportamento, com essa atitude de opressão, que o Senhor coloque as palavras nas nossas bocas e a gente saiba falar com amor para orientar a vida dessa pessoa, amém? Esse daqui eu grifei aqui porque eu tenho uma pessoa, posso dizer próxima, mas que eu não convivo, a gente não convive hoje, né? Mas que se enquadra aqui e é muito isso, né? Fala assim, o versículo 24: Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. É um amigo do trabalho, né? Ele é amigo mesmo, é um parceiro, tem um coração enorme, ótima pessoa. E o curioso, e é por isso que eu falo abertamente aqui, é porque ele mesmo se identifica dessa forma, né?
Então é algo que ele tem grande dificuldade de se libertar desse mau humor, dessa forma ranzinza, muitas vezes, de enxergar o mundo. E para ele é sem pavio, né? A gente fala que tem algumas pessoas que são pavio curto, ele é sem pavio. Então para ele estourar é muito rápido e é uma pessoa que vive de mau humor, ou que facilmente está de mau humor, não que vive de mau humor, mas é muito ruim, é muito ruim, porque já aconteceu de a gente. Eu falo pra Morgana, eu não acordo de mau humor nunca, graças a Deus. Eu durmo muito bem, acordando cedo, acordando tarde, graças a Deus eu acordo bem. Então eu entro cedo no trabalho. E aí quando eu encontrava com ele, às vezes eu chegava no trabalho, nem tinha um bom dia e já tinha alguma reclamação, porque brigou com a esposa, ou tomou uma fechada no trânsito, ou alguma coisa de dificuldade no trabalho, e aquilo ia puxando outras coisas, e quando eu via, às vezes quando eu me percebia, eu estava reclamando junto com ele. E aí opa, Senhor, tá repreendido, em nome de Jesus. Então, aí eu tentava de toda forma ali trazer ele para um lugar de mais paz, de serenidade, de tranquilidade, mas não é fácil, não é fácil porque é de muito tempo que ele traz isso sobre a própria vida, né? Então, eu, junto com outros amigos, graças a Deus a gente tem algumas pessoas que servem ao Senhor também lá trabalhando comigo. A gente se propôs em muitos momentos a orar pela vida dele mesmo, para ele ter tranquilidade, para ele poder viver novidade de vida no Senhor, mas não é fácil. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento para a gente estar ligado e não praticar as mesmas coisas, porque nós somos chamados a ser pacificadores. A palavra de Deus diz que nós temos a alegria do Senhor. Então, nós não devemos de forma alguma reproduzir isso. Muito pelo contrário, a gente precisa contagiar as pessoas à nossa volta com aquilo que o Senhor nos dá. Amém, irmãos? E aqui tem um último, fala aqui, ó, o 26. É o 26. É o 26 e o 27. E o 29. São os últimos que eu vou destacar aqui. Então, o 26 fala: Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? A Bíblia de Estudo, ela fala a respeito desses dois versículos juntos, né? Porque eles são a composição de um pensamento, né? Não foram escritos isoladamente. E aí fala dentro desse contexto. Lá no livro de Êxodo, citei esse versículo também na penúltima aula, né? Na primeira aula sobre Edom, que falava sobre um escravo, né? Na época, em alguns períodos bíblicos, era comum a prática de escravo. Mas em qual sentido, né? Então, tem por exemplo, na época que José foi governador do Egito, havia muita fome, né? Muita escassez de recursos no mundo, né? No mundo que se conhecia ali. E aí as pessoas faziam o quê? Elas propunham ao governador, às autoridades, venderem membros das suas próprias famílias, ou até terras, animais, enfim. Iam primeiro os animais, né, os bens, e depois iam indo os membros da família, até que a própria pessoa se entregava ali como escravo de um senhor, que pudesse arcar, que ele pudesse trabalhar para aquela pessoa que tinha condições. E aí, qual que era o trato, né? Isso era contratual às leis da época, né? Então, o contrato era: você trabalha para mim 7 anos, eu sustento você e sua família, e aí ao 7º ano você sai livre para continuar a sua vida. E aí acontecia que muitos desses escravos, desses senhores, eles eram tão bem acolhidos por esses senhores que eram generosos, eles não precisavam. Eles podiam não querer ter um escravo, né?
Não vou ter um escravo, mas vai que lá na frente eu vou ficar tendo que sustentar. Não, já tem bastante escravo aqui, não quero. Ele não precisava, mas muitos deles acabavam tendo. E muitos senhores eram senhores bons, né, que cuidavam bem dos próprios servos, das suas famílias. E eles eram tão bons que, quando terminava esse período de 7 anos, eles tinham, por lei, por contrato lá, como era estabelecido na época, eles podiam sair em liberdade. Mas eles falavam assim para os seus senhores, né, alguns deles: Senhor, eu não quero a minha liberdade, eu quero continuar te servindo, quero continuar sendo seu servo, quero continuar sendo seu escravo, porque o Senhor me trata tão bem, trata bem a minha família, e ele às vezes não via muitas perspectivas para sua própria vida, e aí ele preferia ficar naquele lugar, mas não era um lugar de opressão, né? Era um lugar de cuidado, de zelo, que havia uma troca. Ele servia e aí o Senhor dava paga para ele, e alguns até recebiam algum dinheiro. Existem casos, inclusive na Bíblia, porque um senhor não tinha filhos, quem acabou sendo o herdeiro foi um escravo. Ele foi incluído na herança. Então, não é da forma como a gente pensa hoje. A gente precisa ler a Bíblia entendendo o contexto que ela foi escrita, a época que ela foi escrita, para as pessoas para quem ela foi escrita. E aí levar isso lá para a época para não ficar tão distante. Mas a lição que a gente tira desses para os nossos dias, disso que está sendo escrito, que foi escrito, é de que a gente deve cuidar, deve tomar cuidado, né? De quem nós somos fiadores, e por que que alguém que está pedindo fiança, né, para algo, para compra, para aquisição de alguma coisa, por quê? Então, porque ela pode em algum momento se descuidar e não ter condição de arcar com aquilo. E aí a pessoa que entrou como fiador é que vai se responsabilizar por aquilo. Então, podem ser danos gigantescos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com relação a isso. A Bíblia nos instrui a essa que é mais uma das suas verdades. E no 29 fala também, né? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Então, já observou um homem habilidoso em seu trabalho. O que é um homem habilidoso em seu trabalho? Ele detém ali a habilidade, ele ama fazer aquilo, ele faz aquilo com cuidado, faz aquilo com zelo. E ele faz muito bem aquilo que ele é hábil para fazer. E aí a Bíblia fala a respeito dessa pessoa que ela não trabalhará no submundo, na obscuridade do mundo, né? Que ele vai ser promovido ao serviço real, ele vai ter honra. Quando fala assim que a gente será promovido ao serviço real, é que ele será honrado por trabalhar com tanto zelo, por tanta dedicação, por perceber, porque você já observou um homem habilidoso. Nós não temos condição, é o Senhor quem nos dá as nossas habilidades, né? Tem alguns talentos que a gente pode desenvolver. Hoje eu não sei tocar violão, então se eu me matricular ali numa escola de música, em X tempo tem um programa lá que eles prometem me ensinar a tocar violão. Mas eu vou tocar igual aquela pessoa que tem o dom natural para tocar violão? Não vou tocar, porque é a habilidade que o Senhor deu para ela, né? E ela, se ela for fazer um curso e for se aperfeiçoar, ela vai ficar muito melhor. Então ela vai aperfeiçoar o talento que Deus deu para ela. Então eu posso aprender coisas, mas naturalmente, nativamente, eu nasci desprovido de algumas coisas. Eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser aprender. Isso, o nosso conhecimento, graças a Deus, ele é livre para a gente aprender aquilo que a gente quiser. Mas a habilidade, então, é diferente. Alguém que faz porque aprendeu a fazer e alguém que faz porque nem sabe quando aprendeu a fazer. Só sabe fazer. Desde sempre eu me vejo fazendo isso. Nem sei onde que eu aprendi, como que eu aprendi.
É muito curioso isso, né? E essa pessoa, tanto uma quanto a outra, né? Então, a pessoa que não tem e ela zela por aprender, ela também vai ser honrada, ela vai ser colocada em um lugar de destaque. O Senhor fala isso na palavra. E aquela que é habilidosa, naturalmente, também se preocupar em aperfeiçoar e agir através daquele dom que Deus deu para ela, vai ser colocado em lugar de honra. Então, irmãos, eu finalizo com isso, deixando esse recado de que a gente deve se esmerar, deve se esforçar por fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer de forma completa, né? Que a gente se entregue realmente naquilo que nós formos fazer, que a gente se dedique nas coisas que a gente tem para fazer, que a gente seja bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que a gente procure agir com sabedoria, nos desviando do caminho mal, de pecado, de problema, como nós lemos lá no começo dos versículos, que a gente saiba ser generoso. A palavra falou bastante com a gente hoje sobre ser generoso com o próximo. O que é que nós temos feito com todo o recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Recurso material, dinheiro, e o recurso intelectual, as habilidades que nós temos tido. Você tem aí um vizinho que de repente não sabe passar uma roupa, ensina ele. Outro dia uma amiga fez uma live ensinando a fazer brigadeiros, alguns doces, não lembro exatamente o que era. Achei muito legal a ideia. Falei, nossa, que legal, né? A gente tá todo mundo trancado em casa. Então, se você tem alguma coisa que é muito natural para você, que você sabe fazer e você sabe que pode ajudar algumas pessoas, faça isso, compartilhe do seu dom, ensine, invista o seu tempo, seja generoso com o seu tempo em ajudar outras pessoas, seja num aconselhamento, bater um papo, ajudar a fazer uma comida, passar uma roupa, lavar uma roupa, alguém que está em dificuldade financeiramente, você recebeu um valor lá, ou então você não recebeu um valor, seu salário continua sendo aquele mesmo, mas você fala assim, hoje, esse mês, eu não vou comprar aqueles 2 pacotes de bolacha para o meu filho, porque eu vou comprar um pacote de macarrão e um pacote de açúcar lá para aquele meu vizinho. É pouco, mas vai ajudar. Então, a gente pode ser generoso com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém, irmãos? Espero que o Senhor tenha acrescentado na vida de vocês. Foi uma bênção poder estar aqui hoje. Eu tinha. Hoje eu vou trabalhar daqui a pouco, e aí eu tive um lapso e eu tinha esquecido que era a minha data de estar aqui. São tantos os compromissos que a gente às vezes se perde. E foi maravilhoso poder estar aqui, porque eu falo bastante isso para a pastora Simone, que quando a gente está falando a respeito da palavra de Deus, o Senhor nos levanta, né? Levanta o nosso ânimo e é muito bom, é muito bom. Falei isso ontem também na live e amo compartilhar a palavra de Deus, é muito bênção. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo compartilhamento de provérbios. Eu não vi aqui nenhum pedido de oração. A gente vai orar então só agradecendo ao Senhor porque Ele é bom. Tô passando aqui, não tô vendo. Muitos améns, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, obrigado pela sua palavra, Pai, que penetra assim nos nossos corações, nos traz entendimento pelo teu Espírito, Senhor. O Senhor vem revelar à nossa mente, ao nosso coração, a forma como o Senhor preparou todas as coisas para que a gente procedesse, Pai. É seu desejo que a gente não venha a, a passar por dificuldades, por tormentas, que a gente nos coloque, né, nas decisões que são nossas. O Senhor nos dá instruções, então que a gente fique sempre com a sua palavra, que a sua sabedoria venha sobre as nossas vidas, que a gente consiga, Pai, ter consciência o tempo todo de que a sua palavra é a verdade e a gente aprenda a buscar, Senhor, direção para todas as coisas que
temos na nossa vida, das situações que enfrentamos, nós podemos encontrar na sua palavra. Quero te agradecer hoje, Senhor, por isso, Pai, porque a sua palavra é rica, Pai. Ela foi escrita há tanto tempo e ela é tão atual para os nossos dias, Pai. Daqui nós conseguimos tirar lições valiosas, Senhor, para os nossos dias, para as nossas vidas. E como o Senhor fala, que a criança, ainda que envelheça, não se esquecerá, Senhor, das suas palavras, é porque ela vai continuar se renovando. Isso é maravilhoso. A minha filha daqui anos, ela vai se lembrar de tudo aquilo que nós conseguimos, através do Teu Espírito, colocar no coração dela, trazer os ensinamentos diários. Nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra todos os dias se renova. Obrigado por essa tecnologia que temos, Senhor, de fazer a sua palavra alcançar lugares que hoje também estamos impossibilitados por causa da pandemia, mas nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, esqueci de falar no começo, compartilhem com outras pessoas, com pessoas da sua família, monta aí uma lista de transmissão de pessoas que vocês têm de contato no WhatsApp, compartilhem a palavra de Deus. São tempos difíceis que a gente tem vivido, e tem muitas pessoas precisando de conforto e às vezes orientação, né, para muitas coisas da vida. Muitas vezes pessoas que não sabem como agir com generosidade. Assisti um filme semana passada que eu nem lembro o nome exatamente do filme agora, mas o irmão faleceu e aí ele recebeu uma herança do irmão lá de US$ 400.000. Ele não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Ele falou, eu não preciso disso, minha vida tá... Ele era bombeiro, minha vida tá resolvida, eu tenho meu apartamento, o que eu vou fazer com US$ 400.000? E aí ele resolveu ir na empresa do irmão dele, que ele conversava muito, era muito amigo, e ele encontrou ali 4 pessoas que chama O Bom Samaritano, o nome do filme. Ele encontrou ali 4 pessoas que o irmão dele sempre comentava, e uma lá era uma advogada que tinha o sonho de estudar, enfim, e ele distribuiu esse dinheiro para essas pessoas. Então, nós falamos bastante hoje, seja generoso, né? Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, não despreze, não despreze e não pense que toda a bênção que o Senhor colocou na sua mão é somente para você. A bênção que Ele te deu é para abençoar outra vida também, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Todos os dias temos live, às 20 horas. Compartilhe com seus amigos. Deus abençoe. Boa noite.